Boa noite. Deixa eu só colocar aqui a gravação. Sejam todos bem-vindos. E nós somos uma família, né? Eu acho que fica bem tranquilo a gente fazer uma troca, né? Quando eu fico pensando aula inaugural, né? Então, assim, o que que vai somar essa aula inaugural? Eu acho que, em primeiro lugar, uma troca, né? Uma troca. E o que eu vou repassar, né? Nessa aula, nessa troca, é a minha experiência, né? A minha experiência e a ferramenta dos florais nessa experiência. Então, é um casamento alquímico, né? Os florais realmente ele fala com o meu coração. Eu acho que se tivesse um conceito de florais de Bach hoje, seria aquela ferramenta que encurta o caminho do coração e do cérebro, né? Então, de nada adianta eu começar a falar o que é um conceito de deficiência, o que é um conceito de cuidador, quais são as comprovações científicas, né? Não que isso não seja relevante, porque é e muito, né? Mas se não chego nesse curto caminho entre o coração, entre o sentir e o aprendizado, né? Intelectual, mental. Então, eu acho que se desse uma definição de florais hoje seria esse, né? Aquilo que encurta o coração, o caminho do coração e do cérebro. Bom, e os florais, eles dialogam, né? Eles fazem um diálogo. É bem interessante quando a gente fala isso, né? Através dessa linguagem, né, dos florais. Mas ele produz um diálogo em qualquer realidade, né? Ele facilita um diálogo em qualquer realidade e traz para essa realidade a possibilidade de um alívio de um conflito, né? Então eu acho que isso que é o principal e que toda vez a gente vai voltar nisso, né? Porque a filosofia do Dr. Bach, do Edward Bach, ele comunga muito com esse sentir. E eu já vou provocar, antes de eu falar, qualquer coisa, quem eu sou, quanto tempo que eu tenho de experiência, por que que eu me intrometi de falar, né, da pessoa com deficiência, né? Quem sou eu? Então, assim, antes de eu falar qualquer coisa, eu já vou fazer uma provocação, né? Porque eu acho que é importante a gente se observar, né? Como, como aquele que indica os florais, né? Então, assim, a provocação é o seguinte: imagina, isso foi uma questão de uma prova. Imagina uma pessoa, nome assim fictício, né? Mirtz. A Mirtz é cadeirante. E aí Mirtz queria ver uma peça teatral, né? Ela estava muito empolgada com a peça teatral, ela queria ver aquela peça. E aí ela comprou o ingresso, né? Para ver a peça teatral. Mas, quando ela foi ver a peça teatral, né? Talvez ela não tinha se localizado, enfim, ela foi ver essa peça teatral. E a peça teatral era num teatro, num local antigo, e era com escadas. E Mirtz era cadeirante. E a Mirtz não pôde ver a peça teatral. Não tinha como a Mirtz chegar nesse segundo andar. E ela foi para casa sem ver a peça teatral. Eu acho que a gente se coloca no lugar da Mirtz, né? Primeiro mão, que é a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Né? O que será que Mirth sentiu quando ela, naquela empolgação, naquele ânimo, ela chegou no teatro, né, para assistir a peça e ela não pôde entrar? O que será que Mirth sentiu? Será que ela se sentiu indignada, com raiva? Mirth sentiu vergonha? Mirth sentiu
que não fazia parte, né? Que estava exclusa. Como que será que Mirth sentiu? Né? Porque o que Mirth sente, na verdade, também está dentro de nós, né? Nós estamos aí nesse pacote humano de sentir, de ter vergonha, de não achar que merece, de estar excluso, né? Isso tudo está dentro de nós. Então, assim, essa reflexão, talvez se vocês quiserem escrever alguma coisa no chat ou abrir até o microfone para falar alguma coisa, né? Porque quando eu falo encurtar o caminho do coração do cérebro, é justamente isso, né? O sentir. E isso eu acho que é bem importante, né? A gente não é apenas se colocar no lugar do outro, porque, na verdade, a gente nunca vai sentir o que o outro sente, né? A gente pode se reconhecer no processo, mas sentir o que o outro sente, ele está aí no mundo dele, a vivência dele, a cultura dele, a família dele, a maneira dele reagir ao mundo, né? Então, ele é único. E isso também está dentro da filosofia de Bach, né? Quando Bach fala que a gente não trata a doença, mas a pessoa, o estado emocional, né? E esse mundo, né, que a gente vai mostrar um pouco desse mapa através da minha experiência, que foram 30 anos, e é bom a gente conhecer o mapa do território, né? Pelo menos para a gente se identificar como ser humano, identificar pela empatia, mas existe alguma coisa a mais nos florais, não é? Do que apenas se identificar e colocar no lugar do outro, né? Existe algo mais, que como o Bach fala, né? Isso não requer ciência, mas apenas compaixão e um pouco do conhecimento do comportamento humano. Isso tudo todos nós temos, como diz ele, com palavras de Bach. Né? E compaixão, né? Compaixão. A compaixão de estar diante daquela pessoa que provavelmente teve um momento de vergonha, teve um momento de exclusão, teve um momento de decepção, teve um momento de frustração, né? E ela pagou o ingresso. E tudo isso. Mas o que os florais pode ajudar mesmo? Entende? O que os florais podem, essa filosofia, ajudar mesmo? Né? E como eu observo o que está acontecendo com a Mirth dentro de mim? Né? Indignada com a sociedade, com raiva, sentindo, às vezes, pena da Mirth, sentindo que essa sociedade é injusta, que as pessoas são ruins. Isso vai ajudar a Mirth? Isso vai comungar com esse estreitamento do meu coração com o meu cérebro, que são os florais? Isso vai dialogar com a realidade dela e promover, às vezes, uma possibilidade de, da virtude oposta? Entende? Então, é isso que eu provoco em vocês, porque eu provoquei a minha vida inteira. Entende? Eu provoquei essa ideia, né? Como faço para ressignificar isso e ajudar o outro nesse sentido? Qual é o caminho? Entende? Qual é o caminho? Porque quando a gente for falar da pessoa com deficiência, que esse curso é realmente bem profundo, a gente traz dinâmicas, a gente traz a experiência em instituições, a experiência em consultório, né? Mas como é que eu posso comungar, ressoar com os florais e dar dignidade, né? Trazer a virtude oposta?
Então, fica aí a provocação. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar alguma coisa, tá? Então, assim, o que eu vejo no outro, eu trago de mim. O que eu vejo no outro, eu trago de mim. E quando eu trago de mim, é uma possibilidade de transformação também em mim, através do Florence. E isso é bacana demais, porque a Mirtz, dentro da filosofia de Bach, ela é uma alma corajosa, né? Ela é uma alma corajosa, que, segundo Bach, dentro do livro Cura-te Ti Mesmo, a gente escolhe o local, a realidade aonde a gente nasce. E é fácil da gente entender isso, porque a linguagem da planta, das 38 essências, também é assim, né? Certo? Ela escolhe em viver na sua plenitude e florescer aonde? Em campos áridos. A Mimulus, aquela delicadeza, ela escolhe nascer aonde? Em águas correntes. Né? Então, assim, provocação, antes da gente começar, tá? Porque traz revolta? Vai trazer. Traz indignação? Quando a gente passar a história para vocês, né? Quem fazer aí o curso, quem está aí com a gente, vai trazer. E isso traz de mim. Isso traz do meu pacote humano, do meu comportamento. E é uma possibilidade também de transformação em mim também. Né? E auxiliar aquele que escolheu viver essa realidade. Mesmo que seja de uma equanimidade, mesmo que seja, às vezes, de uma abstração, de um inconsciente. Mas está lá dentro da filosofia de Bach. E é onde a gente vai trabalhar, né? Na filosofia de Bach. Olá, boa noite. Boa noite. Acho que você foi bem certeira na sua provocação, né? Porque mexeu muito comigo. E aí eu devolvo com um questionamento, né? Primeiro, quando você traz a condição de ser uma mulher cadeirante, me leva a uma reflexão de que olhar a gente vai ter para ela, e aí você faz uma reflexão agora no final de como ela escolhe se colocar no mundo. Mas eu fiquei pensando um pouco na questão se ela é condicionante ou se ela é estruturante. E aí, enquanto condição, olhar a limitação, porque a gente vai trabalhar a frustração de quem se organizou há 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Milton Nascimento está fazendo a temporada final dele, os últimos shows na cidade. Imagina uma pessoa que está se organizando para assistir esse show e vai ter a mesma frustração. E aí a questão ser cadeirante, eu imagino, tento me colocar, porque a gente nunca consegue, né, se colocar no lugar do outro, essa aproximação empática, mas que vai me remeter a uma história, talvez, de outras situações em que ela teve frustrações, e aí eu acho que essa vem como aquela cerejinha do bolo, a gota d'água, aquela situação que vai aparecer, e aí a minha questão para você é condicionante ou é estruturante? Eu vou olhar com aquilo como um aspecto de uma frustração ou de todas as frustrações pela condição limitante em alguns espaços que não têm acessibilidade. Eu fiquei muito reflexiva sobre isso com a tua fala, Antonieta. Olha, Samantha, eu compreendi você, acho bem profundo o que você está falando, né? Mas vamos trazer um pouquinho de simplicidade, eu acho que é importante, né? Acho que é importante isso daí. Mesmo que seja condicionante, né? E que ela vem carregando tudo isso, né? E ali ela se solta, a virtude oposta, né? Como eu vou trabalhar a virtude oposta? Então, assim, é essa a ideia. Que até quando eu estou indicando o floral, está falando de mim,
do que eu estou sentindo em relação a isso, que está acontecendo com a Miss, e como eu vou facilitar a virtude oposta. A virtude oposta. Eu tive num congresso na Pestalozzi em 2018, antes da pandemia, né? Eu fui convidada para falar sobre os florais, num congresso da Fena Pestalozzi. E foi bem bacana, porque foi as Pestalozzi do Brasil inteiro lá em Maceió. Né? E eu achei interessante, porque teve as apresentações, né? Teve todo aquela comunhão, né, das pessoas. E eu achei interessante uma menina cadeirante, porque assim, a questão hoje em dia da autodefensoria, a gente também pode estar falando um pouquinho, né, disso. A pessoa, né, com deficiência, ela falar dela mesma na autodefensoria. Isso, assim, é muito bacana, sabe? Então, assim, eu fiquei, uau, que eu que estou aprendendo cada vez mais com isso aqui. Então, a menina cadeirante subiu, e ela era adolescente, e ela foi falar sobre as questões pessoais dela na inclusão, né, numa escola. E ela, com 13 anos de idade, ela até escreveu um e-book. E ela falando que, assim, a inclusão, né, a gente também vai falar muito sobre isso, como é que foi iniciada a inclusão, né, e foi bem na minha época, assim, quando eu trabalhava bastante nas instituições, como dentista, e ela falando sobre a inclusão, né, que é assim, que ela chegava, né, na hora do recreio, e que aí tinha os coleguinhas dela lá, né, e ela era assim, ela foi, quando ela morava no local, era tudo bem tranquilo, né, a escola já estava tudo assim mais tranquilo com relação a essas barreiras, né. E então, quando ela foi, ela mudou de cidade, e aí ela, né, teve a questão assim de entrar de novo nessas barreiras, que são chamadas barreiras atitudinais, né? E então ela chegou lá e ela falando que os coleguinhas estavam aproximando delas, né, dela, e, e eles recusavam, né? Eles recusavam ela na hora do recreio, ela ficava muito isolada, né? E aí ela ficava com muita saudade da escola dela, da cidade dela, ela ficava com raiva do pai dela, da mãe dela, de estar nessa situação, porque ela estava lá, tipo, né, naquele local, ela era bem aceita, integrada, né? Eu acho que não é bem aceita, é integrada, que é diferente, são duas coisas, palavras totalmente diferentes. E ela estava integrada e agora ela estava nesse novo desafio. Ela falou essa palavra, nesse novo desafio. Quando ela falou novo desafio, eu percebi, uau, ela vai mostrar a virtude oposta. Dito e feito. Né? Dito e feito, ela mostrou a virtude oposta. Ela começou a falar, eu senti, naquele exato momento, eu senti raiva do meu pai, da minha mãe, eu senti vontade de ir para a escola novamente, eu senti, mas aí eu percebi que eu tinha um novo desafio, que era mostrar para aquelas pessoas que elas todas estavam com falta de conhecimento de quem eu sou. O que eu posso fazer, o que eu posso demonstrar, o que eu posso incluir, o que eu posso integrar e somar nessas palavras. Né? Aí vocês já viram a comoção, até para falar eu fico comovida. A comoção, né, dos aplausos. Então, Samantha, né, eu acho assim, interessante a sua pergunta, mas e a virtude oposta? Né? A virtude oposta. Porque quando eu penso nas frustrações que ela passou, eu também penso nisso. E a virtude oposta? E a transformação? E a indicação? Né? Eu acho que é bem importante isso. Bach fala, né, sobre, ele usava a palavra erro e virtude oposta, né? É uma maneira de se falar na época, uma maneira de, enfim, né? E aí ele fala no livro dele uma coisa que eu acho que é bem interessante para a gente, eu acho que comunga com a pergunta, e talvez às vezes a elucidação de uma resposta, não sei. Ele fala que o erro está lá, né?
O erro está lá, a sombra está lá, a gente pode mudar o nome da gente, se a gente quiser, né? A frustração está lá, entende? A decepção está lá, ela está lá. Não é erradicando ela e não é brigando com ela que é a terapia dos florais, que são os florais. Mas sim olhar para a virtude oposta. Olhar para a virtude, observar. Porque aquilo que eu observo, eu tenho condições, a maneira que eu observo um objeto, eu posso mudar a maneira daquele objeto chegar a mim. Entende? Então é aí. Como eu posso ajudar a Mirtes a olhar para a virtude oposta? Eu acho que é isso. Então, por isso que a gente sempre tem que estar lá no Cura-te a ti mesmo. Bach, nos escritos dele, ele falava dos florais, é lógico, né? Mas o último livro dele é Cura-te a ti mesmo, né? Cura-te a ti mesmo. Ele traz a filosofia, a filosofia, a filosofia. E isso faz a gente refletir, porque a nossa mente ela é causal, né? É causa e efeito. Indignação, frustração. Indignação, frustração tem floral para isso, né? Mas será que é assim? Será que eu não tenho que olhar de novo lá e não trabalhar o cura-te a ti mesmo dentro de mim? Para ajudar, facilitar a mim a olhar para a virtude oposta? Entende? Então eu trago essa provocação. Todos os cursos, a gente tem muito tempo que a gente está junto, né, Bruno? A gente traz algumas reflexões que eu acho que é importante, porque está dentro da filosofia de Bach, né? Está dentro da filosofia de Bach. E quem está utilizando esses florais que está prontinho lá, né? E quando a gente começa a estudar os florais, a gente pensa, nossa, eu preciso disso, 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 disso. Quando a gente vê, a gente precisa de todos, né? Nossa, eu preciso de todos. Por quê? Porque está dentro dos padrões comportamentais da humanidade. E eu faço parte desse pacote humano. Existe uma Mirtz dentro de mim, assim como existe uma Antonieta dentro da Mirtz. Mas como eu trago a virtude oposta? Como eu trago a virtude oposta? Sem interferir na vida do outro. Olha, Mirtz, olha o estatuto aqui da pessoa com deficiência 2015. Olha a barreira aqui, arquitetônica. Tá? Arquitetônica, o prédio, olha aqui. É só você ir lá processar e tudo mais, Mirtz. Vai porque você tem os seus direitos. Eu posso estar dando uma informação, mas será que nessa informação eu também não estou trazendo Antonieta, não? Entende? Será que eu estou só oferecendo a informação ou eu estou convencendo a Mirtz através da Antonieta? Existe uma diferença, né? Entre você fornecer uma informação e você querer convencer o outro da informação. Entende? Então, é lá e cá. É o cura-te ti mesmo lá e cá, a toda hora, na indicação dos florais. A toda hora, a todo momento. Porque isso vai trazer muito da Antonieta, isso vai trazer muito da Bruna. Quando a gente for falar na história aí, que há uns anos atrás, a pessoa com diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro do autismo, que não era assim, mudou e atualizou, né? Há uns anos atrás, 1960, 70, a mãe saía de um consultório, às vezes, com um diagnóstico, não estou falando que é sempre, tá? Não vamos trazer essa indignação aqui. Mas, às vezes, a mãe saía com um diagnóstico do consultório, olha, você provavelmente teve rejeição no útero materno. O que eu vou fazer com essa informação? Com meu filho? Entende? O que vai trazer para mim, na minha relação com meu filho? E mais, não é esse diagnóstico, né? A gente está falando de ser humano, pessoa humana. A gente está trabalhando com o ser humano. E somos também seres humanos. Não é a humanidade estar lá e eu estou aqui. Não, você faz parte do pacote. Se tem frustração, se incomodou,
pega essa informação com todo amor e carinho, pega essa informação com todo amor e carinho e vai lá na virtude oposta, vai lá na transformação, porque está falando muito de você, entende? Então, quando o Bach fala que o terapeuta fala, você precisa disso, 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 daquilo, quem está precisando é você, terapeuta. Sem chicotinho, porque o cura-te é a ti mesmo, entende? Então, era só uma reflexão, tá, Samantha? E eu acho assim, traz interrogações porque incomoda, né? Incomoda porque a gente está fazendo parte desse pacote. Então, assim, são histórias de exclusão que as pessoas com deficiência têm, são histórias de abandono, são histórias de rejeição, são histórias de extermínio que tem na nossa humanidade, sabe? Em épocas remotas lá atrás, são histórias de extermínio dentro de tribos indígenas, são histórias de extermínio na Grécia Antiga, né? E, e isso incomoda a gente, porque em algum lugar, em algum momento também, dentro das minhas células, né, teve uma história de abandono, de rejeição, de eliminação, de exclusão. Né? Então, assim, é essa reflexão. Parece que a gente está aprofundando, né, em águas bem profundas, mas é isso mesmo, sabe? Para trazer algo que facilite a virtude oposta. Porque hoje são muitas as conquistas. Ainda é difícil, né? Mas a gente tem um estatuto da pessoa com deficiência em 2015, que ele é um dos estatutos mais bem feitos até agora. Lógico que atrás tem, né? Tem gente lá atrás que começou com alguém lá atrás, né? Desde conferências na Espanha, desde conferência na ONU em 2009, né? A pessoa com deficiência foi trazendo e o Brasil ratificando isso daí, confirmando isso, até chegar no estatuto. O estatuto está muito bem feito, né? O estatuto fala que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento, seja ela no nível mental, físico, seja ela no nível intelectual, tá? Mas esse impedimento é porque está interagido com as barreiras da sociedade. Olha que lindo isso. Interagindo esse impedimento, né, de uma condição física, mental, intelectual, ela está interagindo com as barreiras da sociedade. Então, assim, quando a gente fala de igualdade, que é bonito a gente falar isso, né? Está dentro da nossa Constituição, enfim, né? Não precisaria nem muito de estatuto. Mas quando a gente fala de igualdade dentro de uma sociedade, e é essa sociedade que está apresentando barreiras para o desenvolvimento dessa igualdade, o que quer dizer isso? Que a sociedade interage também e que ela também vai ter que retornar esse impedimento. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque aí a gente começa a compreender que a pessoa com deficiência, né? Essa ideia, esse conceito, ele também está enraizado em mim. Porque existe preconceito quando a gente fala pessoa com deficiência. Não é interessante? Né? Ah, por que você não colocou no curso? Já escutei de alguém, depois eu levei esse conhecimento a essa pessoa. Por que você não colocou a palavra pacientes com necessidades especiais, ou pessoa portadora de necessidades especiais, ou pessoas com necessidades especiais? Porque pessoas com necessidades especiais não está no conceito da interação que tem a sociedade junto. É como se eu colocasse uma nuvem ali, ó, fica ali. Aquele lá é especial. E esse aqui é o grupinho da igualdade, todo mundo. Aquele lá é o especial.
Quando eu trago pessoa com deficiência que tem um impedimento físico, mental, intelectual, mas interagem com as barreiras da sociedade, eu estou trazendo igualdade. Porque são essas barreiras que às vezes trazem para não ter essa igualdade. Uma criança, por exemplo, que vai numa escola e onde ela não pode subir uma escada, ela é cadeirante. E essa escola está trazendo uma barreira para quê? Para a educação. Entende? Para a educação daquela criança. E aquela barreira tem que ser sanada para que ela esteja, para que ela tenha acesso à educação, que é um direito dela. Entende? Então, quando se fala em pessoa com deficiência, o termo é muito mais abrangente, porque interage com a sociedade. As barreiras são arquitetônicas, as barreiras são urbanas, as barreiras são atitudinais, as atitudes, comportamentos. As barreiras, elas são uma maneira de você ver, peraí, a sociedade, se a gente está falando de igualdade, essa sociedade aqui tem essa deficiência. Então, a gente precisa sanar essa deficiência para a pessoa que tem aquele impedimento tenha a igualdade da educação, da vida, do lazer, né? A gente trouxe a Mir. E isso é importante, a gente compreender os conceitos, né? Não que, não, agora, então, Antonieta, quer dizer que está errado o supermercado colocar lá o símbolo, né, do cadeirante e colocar lá pessoas com necessidades especiais. Não é errado, compreenda, está desatualizado. Porque esses conceitos, gente, é novo. O Estatuto está aí de 2015. É novo ainda. Não é errado, está desatualizado. É a mesma coisa de falar portador de necessidades especiais. Não é errado, né? Mas está desatualizado. Porque portador, eu sou portador desse celular. Né? Daqui a pouco eu não sou mais portadora desse celular. E as coisas não são assim. Né? Quem porta pode não portar mais. Mas não é assim a pessoa com deficiência. Entende? Hoje, um diagnóstico da pessoa com deficiência, para ela conseguir, digamos assim, as afirmações que está lá dentro, né, do estatuto, o diagnóstico hoje não é só médico. O diagnóstico hoje ele é biopsicossocial. É o ambiente, é a contextualização do comportamento, do social, é amplo. E isso exige o quê? Uma equipe. Entende? Então, olha que conquista. Ah, Antonieta, mas não é assim no Brasil. É o macro no micro, né? É lógico que tem um macro aí, a gente está vivendo nesse macro. Mas vocês concordam comigo que é equanimidade, que são conquistas, e que a gente precisa falar dessas conquistas para a gente começar a entender um pouquinho esse mapa do território, da pessoa, da família, né? Da criança com deficiência, da pessoa com deficiência. A gente precisa conhecer esse território um pouco. Você sabia, por exemplo, que a hiperatividade, o déficit de atenção e impulsividade, está lá no DSM, né? no sexto DSM, né? E também no CID-11. Você sabia que tem mães que já participaram aí, né, de congressos, essas coisas, né, de manifestações, onde elas queriam que inserisse a hiperatividade, déficit de atenção e impulsividade dentro da pessoa com deficiência. Sabe por quê? Porque elas começaram a perceber que a criança que tem hiperatividade, déficit de atenção e impulsividade, e às vezes tem mais hiperatividade, às vezes tem mais impulsividade, tem mais déficit de atenção, enfim, né? São várias as vertentes aí, não é a ideia, não é trazer isso hoje. Mas, por quê? Porque o ensino nosso, o ensino escolar, ainda ele é formalizado, né? Ou seja, o ensino, você tem, digamos assim, uma maneira que você avalia aquela criança, né? A partir das matérias, através enfim, desenvolvimento intelectual e aquela coisa toda. Quando se introduziu a inclusão, o ensino começou a ser observado que ele não pode ser assim, competitivo, formalizado. Que a criança que é incluída, né, no sistema incluso, né, da inclusão,
ela precisa ser avaliada de outros contextos também, sociais, psicológicos. E a hiperatividade hoje, gente, ele também pode ser um mar de angústia. A hiperatividade, a impulsividade, o déficit de atenção pode ser um mar de angústia. A criança, ela não consegue ficar 4 horas sentada na escola. Às vezes ela não consegue escutar daquela maneira, ela precisa da serotonina e da norepinefrina um pouquinho, porque ela fica deficiente logo dessa situação. Ela precisa lá dos 45 minutos, mas ela precisa de 15 minutos, ela precisa às vezes pôr o pé no chão, ela precisa... E quem está falando isso não sou eu, são os educadores, são essas mães batalhadoras que começaram a perceber que se a hiperatividade, déficit de atenção e impulsividade estivesse no estatuto da pessoa com deficiência, ela talvez estaria, digamos assim, com mais ações afirmativas para ela, né? Elas começaram a perceber. Só que aí vai outros questionamentos, como vários neurologistas, né, que isso ia trazer, digamos assim, o preconceito da hiperatividade. Aonde que está o preconceito? Entende? Aonde que está o preconceito? Então, assim, quando a gente fala pessoa com deficiência, isso ressoa aonde em mim? Isso ressoa aonde em mim? Ah, não, eu não quero falar deficiência, eu falo com pessoas com necessidades especiais. Por quê? Se é um conceito amplo, se é um conceito que traz para a dignidade, para a igualdade. Entende? Então, a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre tudo isso. Porque o curso não é para a gente ter qualidade. O curso não é para a gente, tadinho, né? Tadinho é ratinho que nasce peladinho no meio do matinho. Entende? É trazer o potencial do ser humano. O potencial. E eu já vi muito potencial dessas mães. Meu nome é Antonieta Bonifácio, né? Deixa eu falar um pouquinho da minha formação. A minha formação é odontologia, então, assim, eu tive um ensino bastante cartesiano, voltado para causa e efeito, né? E estou totalmente digna com aquilo que eu recebi, honrada, né? No 4º ano, eu comecei a trabalhar na área da pediatria e pacientes com necessidades especiais, é onde que é a minha especialidade, né? A especialidade não é a pessoa com deficiência dentro do Conselho Regional de Odontologia ainda, né? O termo é esse. Está errado? Não. Está desatualizado, né? Então, a minha especialidade é pediatria, né? E pacientes com necessidades especiais. Então, no 4º ano, eu fui trabalhar num local chamado Instituição Vila São Cotolengo, onde tinham 400 internos, né? E os internos eram com múltiplas deficiências, desde síndrome de Down, desde a encefalopatia crônica não progressiva infantil, que é o PC, espectro de autismo, déficit de atenção, enfim, né? E eram crianças e adultos e idosos. E eles eram institucionalizados lá, era mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, e eu comecei a fazer o estágio lá. E quando eu fiz o estágio, eu me senti muito bem lá dentro, sabe? Eu me senti, uau, nossa, eu quero ficar aqui. Né? E lá eu tinha muitos questionamentos comigo mesmo, que a gente vai ficando, né? Sabe aquele questionamento assim, de que, nossa, Deus dá tanta coisa para o outro, né? Eu acho que ele coloca essas pessoas aqui por conta de que para eu valorizar a minha vida, né? Então, assim, será que existe um Deus assim, favoritista? Né? Será? Será que é para aí que eu tenho que olhar? Né? Ou será que é um aprendizado de alma? Ou será que não são almas corajosas que vieram trazer algum aprendizado para todos, inclusive para elas? Né? E eu fui questionando e trabalhando, e fui, através da odontologia, procurando algumas ferramentas, no sentido de melhorar o rapport, né? Melhorar aqui o modelamento comportamental, o condicionamento, e nem sempre a gente poderia levar para a anestesia geral.
Aliás, no início não tinha nem condições de levar para anestesia geral, porque não tinha recurso. Era trabalhar com a questão do condicionamento mesmo, às vezes restrição física, né? Então, eu comecei a trabalhar com algumas ferramentas, como a hipnose ericksoniana, os florais, a acupuntura, né? Aromaterapia, fitoterapia. E aí eu fui comungando tudo isso dentro de uma integralidade, eu fui percebendo que isso trazia uma coerência, tanto do ambiente, como uma coerência entre eu e a pessoa e a família, né? E aí fui começando a trabalhar, as pessoas tinham curiosidade, fisioterapeutas tinham curiosidade, né? Comecei a trabalhar depois na Pestalozzi, na PAI, e aí vinham, né, outras da equipe, depois assim na minha sala, falar, nossa, o que você fez aqui? Porque normalmente a criança que sai é, chorosa, né? E às vezes a criança sai daqui do consultório e vai para uma fisioterapia, vai para uma terapia manual e ela está mais relaxada. O que está acontecendo aí, né? Aí a gente foi assim trazendo a questão das práticas integrativas, que eu acho que é uma soma para tudo, não é alternativo, né? Antes de tudo, ela é complementar, ela é integrativa. E, e aí foi surgindo oportunidades, mais oportunidades. Hoje a gente tem um trabalho também voluntário lá para as mães, para os cuidadores, que eu não trabalho mais na área de odonto, né? E esse trabalho com os cuidadores tem refletido em toda a Pestalozzi e nas fenas Pestalozzi do Brasil, e as pessoas assim estão tendo uma abertura muito grande com os florais. Por isso que a gente colocou um apoio de rede emocional, né? Por conta de que não é para trazer para o alternativo, não é porque não, é para somar tudo isso, né? É para ajudar o alívio, né? Facilitar o alívio do sofrimento que tem, digamos, essa realidade, né? E a gente foi trazendo, muitas das mulheres, as cuidadoras, também fizeram os cursos sociais com a gente. Hoje a gente apresenta dinâmicas, são 10 dinâmicas, tipo oficinas terapêuticas, onde a gente leva as dinâmicas junto com os florais, antes das indicações. Então, essa proposta do curso também, né? Trazer, digamos, esse suporte para um terapeuta floral, fazer também, às vezes, um recurso dentro de uma sala de aula, por que não, né? Ajudar as crianças, facilitar as crianças, dentro aí dos 12 curadores, que estão aqui muito a ver com as essências. Então, assim, ajudar o terapeuta floral a fazer, digamos assim, palestras, oficinas terapêuticas dentro de dinâmicas, e isso abre para os florais, isso abre porque a gente está falando de sentido, né? Então, essa é a proposta. A proposta é, antes de tudo, trazer a filosofia de Bach, né, para essas pessoas com deficiências. E mais, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente trazer os pais, os cuidadores. Quando a gente usou os cuidadores, e muitas pessoas também têm, digamos assim, não, cuidador é aquele que cuida de uma pessoa idosa, cuidador é uma pessoa que cuida. Gente, cuidador é aquele, se a gente pegar no dicionário, a gente vai ver que cuidador é aquele que é remunerado ou não, que pode ser da família ou não, que estar ali no auxílio, no apoio da pessoa que necessita de apoio. Entende? Então tá lá no dicionário. Então nós somos cuidadores, né? Os pais são cuidadores, os professores são cuidadores, a pessoa, a equipe são cuidadores. E como eu vejo eu como cuidador, né? Quem vai cuidar de mim como cuidador, né? Quem vai cuidar do terapeuta que eu sou todos os dias, todas as horas? Que retroalimentação eu tenho que fazer comigo mesmo, sendo terapeuta floral? Será que eu preciso saber todas as indicações? Que beleza, pode trazer vários tipos de indicações. Eu posso ir pelos 7 grupos emocionais, eu posso ir pela linguagem da planta, enfim, eu tenho uns recursos terapêuticos fantásticos. Mas quem cuida de mim como terapeuta? Quem cura a mim mesmo através dos florais? A quem eu estou servindo? Né? Então, esses questionamentos que a gente traz, porque aí a alquimização ela vai sair lindamente. É aí que eu percebi.
durante todas essas minhas fases, né? Como dentista, como professora, como mãe, né? Como mulher, né? E, e isso. Muitas das mulheres, o melhor curso que eu já fiz, eu estou assim, trazendo a maneira assim, da minha experiência, o melhor curso de florais, eu posso dizer hoje, o melhor curso que mexeu muito comigo lá dentro, que eu facilitei, foi o curso que eu fiz para as mães serem terapeutas florais. Mexeu muito, porque elas trouxeram tanta, tanta, sabe, tanto acréscimo dentro das dinâmicas das 38 essências. Elas trouxeram a guerreira, elas trouxeram, antes de tudo, a pessoa que é, né? Porque, como elas dizem, Antonieta, depois que eu tive uma criança com deficiência, depois que eu tive o Roberto, ou tive o Murilo, enfim, né? Eu não sou mais chamada de Renata, eu sou chamada de a mãe do Roberto, né? A gente perde a identidade. E você está trazendo aí a facilitação desse curso, eu estou me identificando nos flores, nas flores. Eu estou indo lá na infância, a minha infância. Eu estou indo nos meus sentimentos, como eu era na adolescência, né? Ou como eu era antes da gestação. E isso está me trazendo, sabe, insights dentro de mim, né? Então, assim, gente, é bem profundo. É bem profundo tudo isso, né? E é isso. Alguma pergunta? Alguma coisa, né? Porque essa aqui é uma troca. Eu acho que eu gostaria, antes, se tiver alguma observação, Samantha, eu gostaria de trazer para vocês uma experiência minha, que eu coloquei aqui no papel, tem muito tempo atrás, eu gosto muito de escrever, e uma coisa que eu andei fazendo nessas dinâmicas, tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou ler, mas se alguém tiver alguma dúvida, quer falar alguma coisa, de como é o curso, enfim, qualquer dúvida que trazer dentro da minha fala, né, que foi uma fala, assim, né, totalmente circunscrita, né, aparentemente totalmente fora do contexto, mas eu acho que isso aqui é um papo, né, um papo, uma troca, né. E quando a gente fala dos florais, eu acho que é interessante sempre a gente lembrar os florais traz a simplicidade, né? Mas não é sinônimo de facilidade, porque simples não é sinônimo de fácil. Simples não é sinônimo de fácil. Tá? Alguma pergunta? Eu só queria acrescentar, comentar com a Antonieta, quando ela falou da inclusão. É muito triste, porque a inclusão, infelizmente, principalmente em escolas particulares, ela é só no papel. Na prática, é muito doída, sabe, Antonieta? Infelizmente, Nossa, há uma confusão muito grande quando você fala que seu filho necessita de um assistente terapêutico, vem que os nossos filhos ficam caros. Então, assim, esse ano, acho que o ano todo, o Júlio foi uma criança que ele ficou 2 anos em casa, ele tinha aversão à máscara, e quando foi em 2019, eu abandonei tudo para mim, quando eu vi o quanto meu filho precisava de mim, sabe? E aí eu vim ficar do lado dele mesmo, inclusive a gente toda terça vai para o CRE, e ele faz outras terapias. E assim, todo dia a gente mata um leão. É porque a gente, como você fala, cuidadora, a gente temos que ser incansável, né? Não podemos, temos que ser forte. A palavra assim sempre, né? E na escola, ele estuda nessa escola desde quando ele tinha 2 anos e 6 meses. Eu só sei que nessa pandemia eu entrei, para resumir, eu entrei no conselho para ele repetir o ano, quando eu vi que ele tem potencial e ele é uma criança que, é igual eu falo, ele só necessita de adaptação, gente. E a escola, eu até falei, vocês esperaram 8 anos para fechar as portas para meu filho?
Eu cheguei, vocês querem que eu tire meu filho daqui? Não, Deusa. Falei, mas isso é uma maneira educada de falar que quer. Né? Porque eu acho que vocês, eu falei, acho que vocês devem falar assim, o filho da deusa aqui é um fardo, é uma criança mais cara, não sei o quê. Não, deusa, nada disso. Falei, pois meu filho ama a escola. Se vocês não têm condições, então deixa, gente, a família, nós vamos pagar. Não, mas como nós vamos deixar uma pessoa estranha, que não é registrada na escola? Eu falei, então vocês arrumam um, eu pago. Moral da história, até hoje, então, assim, a inclusão, infelizmente, mas é no papel. Falam que na rede pública é mais fácil. Eu vejo umas mães falando que consegue, outras falam que até hoje o filho não tem. Então, eu só queria acrescentar que, infelizmente, a inclusão ainda está bem longe da realidade. Tá? Sim, Deus, eu comungo com você e comungo com todas as mulheres, as mães, né? Que a gente também faz parte dessa realidade, né? Dentro dos florais, é o que mais tem, né? Então, assim, eu tenho muitas mulheres, assim, e mais o que elas mais falam, tá, Deusa, é justamente isso, tá? Eu tenho que ser forte todos os dias. Eu tenho que matar um leão todos os dias. E isso, dentro dessa sociedade, é isso mesmo, né? Porque a inclusão ainda está no papel. Muita coisa ainda vai borbulhar ainda, né? Mas ainda bem que a inclusão está no papel, né? Há 30 anos atrás, quando ela começou a falar, né, da inclusão, e eu estava dentro de uma associação, que é a Pestalozzi, então, assim, houve muito medo, muita apreensão de todos nós, inclusive eu como dentista, porque se falava em fechar as Pestalozzi, as PAIs, né, por conta dizem, né, entre aspas, da segregação, do assistencialismo, então tinha muito isso, né, que a criança agora ia para a rede estadual, municipal, enfim, né, e na rede regular, e que as instituições eram, de uma maneira geral, segregadora e assistencialista, tá? E aí as coisas foram mudando um pouquinho, porque hoje a gente sabe que tem uma rede de apoio, né? Para a criança, que é para ela estar matriculada, né? Numa rede estadual municipal e está também dentro das Pestalozzi das PAIs, precisa estar os dois juntos, né? Então, assim, tem muitas mudanças acontecendo devagar, mas mudanças essas que trazem a questão da sociedade, da família, né? Das mães, dos professores, né? De tudo isso. Então, aquilo que eu falei, é o macro no micro, né? A gente está vendo, né? A gente traz toda, digamos, o sofrimento, né, gente? O sofrimento de estar vivendo no país da maneira que está, né? E isso só é uma reflexão. Mas como é que eu trago a virtude oposta? Tem? Como é que eu trago a virtude oposta? Tem? Como é que eu trago aquele cadeirante que estava lá naquele congresso, aquela menina de 13 anos, para dentro da pessoa? Porque a gente está falando são de seres humanos. Quando você fala, Deusa, eu tenho que ser forte, eu comungo com você totalmente, eu compreendo a tua realidade. Eu compreendo a tua realidade, eu não estou na tua realidade, eu compreendo a tua realidade. Porque muitas das minhas vezes também, eu também, aparentemente, eu tenho que ser forte, eu tenho que segurar uma realidade diferente, por isso que eu falei, os florais dialogam com a realidade da pessoa, da realidade da pessoa, ele dialoga. E aí ele traz a essência que existe dentro de nós. Porque a gente fez uma pesquisa lá dentro das mães. Quais são os fatores emocionais mais grandes? Depois eu posso até apresentar para vocês. A gente fez uma pesquisa. E dentre elas é isso que você está trazendo. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que matar um leão por dia. Quantas e quantas vezes a gente saiu de casa, independente se a gente tem essa realidade ou não, Deus, a gente pensa assim. Tem? Isso a gente fala para as nossas células. Eu não aceito você ser fraca. Mas, às vezes, né, a fragilidade humana está dentro da essência do ser humano. Porque senão eu quebro. A minha coluna vai dar problema.
Os meus rins vão dar problema. Por quê? Porque a minha essência também traz a vulnerabilidade. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de apoio. Porque está insuportável isso. Eu tenho que matar um leão. Mas existe alguma coisa aqui que está me falando. Eu preciso de apoio. Eu preciso ser escutada. E eu preciso me escutar através da minha fala. É aí que entra a rede de apoio emocional. É aí que entra os florais, compreende? Porque eu comungo totalmente com você nesse sentido. Deusa, quando eu estava lá na odontologia, eu olhava na janela, eu trabalhava lá com as crianças, eu olhava para as mães sentadas, esperando as crianças, porque elas têm que ficar lá, né? Porque o pai coloca numa sala, coloca na outra, porque não tem como ter monitor lá dentro. E elas ficam lá dentro. E muitas delas traziam, sabe, aquele semblante apático, aquele semblante cansado, revoltado, né? Cansado de tanta coisa que tem que enfrentar. Uma desagregação familiar, uma humilhação, uma estar dentro de um ônibus, igual muitas delas me relatam, né? Antonieta, minha criança é linda, mas ela tem espectro de autismo. Quando ela entra dentro de um ônibus, você precisa ver as caras que as pessoas fazem para mim. Por quê? Seu filho não tem educação. Entende? Seu filho não tem educação. E isso me traz uma indignação, uma raiva dentro de mim. E a vista de oposta. A vista de oposta. Porque aí, Deus, eu trago para você um floral. Eu te trago uma planta chamada oco. Ele está lá nos 7 auxiliares. O oco é uma planta maravilhosa. É o carvalho. Adora servir. Ele serve a natureza com os passarinhos, sabe, a copa enorme. Ele serve de ceias para as pessoas, né, familiares. Ele é tão de servir que lá dentro dele ele é oco. Porque às vezes algum animal pode ficar até lá dentro. Proteção de chuva e tudo mais. Só que o oco, nessa coisa linda de servir, às vezes ele quebra. Entende? Porque ele também precisa olhar para isso dentro de uma linguagem, olhar para essa vulnerabilidade, saber pedir ajuda. Porque quando eu coloco dentro de mim que eu tenho que ser forte, eu pego isso para mim e eu vou trazer a guerreira e que tá tudo certo com tudo isso. Mas eu não sou só guerreira. Dentro de mim existe uma vulnerabilidade. Dentro de mim existe sensibilidade. Dentro de mim existe fragilidade. Dentro de mim existe essa integração. Essa integração que Bá viu na natureza. Tem plantas dentro dos florais que adora ficar sozinha de outras espécies. Não fica perto de outras espécies. Entende? Mas nem por isso ela é melhor ou pior do que a outra. Existem plantas, como eu falei, que adoram nascer na coragem. Existem plantas que adoram nascer em climas áridos. Entende? Como eu trago a virtude oposta? Porque na natureza tudo é funcional. É íntegro. Uma planta não vai virar para outra. Nossa, eu tenho que florescer logo, eu tenho que ser forte aqui, porque eu tenho que ser resistente aqui. Uma planta ela está integrada lá. Onde que eu perdi a minha capacidade de olhar para a minha vulnerabilidade? Entende? Isso é muito importante. Porque a sociedade não vamos esperar que as coisas vão ficar perfeitas. Não vai. A inclusão é só uma delas. É uma delas. Mas há 30 anos atrás, todo mundo ficou apreensível com ela. Entende? Hoje, a gente vai comentar, né, sobre a inclusão,
Porque a inclusão, ela não é eu acho errado a inclusão, eu acho certo a inclusão. Não dá mais para a gente achar certo e errado, ela já é. Entende? Ela já está lá. Ela já está lá. Entende? E a virtude oposta? E o autoconhecimento, a pessoa. Entende? E o alívio do sofrimento. Dessa realidade que está emergindo aqui. O que eu posso fazer para trazer mais alívio? E não querer, e não recusar, e não achar que Deus foi injusto comigo, ou assim, sei lá. Dessa realidade que está emergindo aqui. Como eu posso sentir mais leveza com aquilo que eu estou nesse desafio? Entende? É isso. Alguma coisa? Alguma pergunta? Essa é a realidade das deusas, tá? Das mães com criança com deficiência, tá, gente? Essa é a realidade. E que parece a nossa realidade também. De um ponto de vista emocional, sim, porque a gente está. É como diz o. Eu acho tão bonito essa frase, né? Eu sou o que sou e nós somos o que somos, né? Isso é daquela tribo Ubuntu, né? Então, aquela tribo africana, que quando um está desintegrado, um está insatisfeito, um se coloca tudo numa rede de apoio, né? Da tribo, onde aquilo, você é o que você é e você soma ao que eu sou. Sem você, não teria como eu sou. E sem você, não teria como nós somos. Porque somos um. Entende? Por isso que eu falei, os florais diminuem o caminho entre o coração e o cérebro. Porque se for só aqui, ou se for só aqui também, a gente não tem integralidade, né? E a gente está buscando justamente essa integralidade, que está lá no primeiro capítulo do Cura-te a ti mesmo. A integralidade entre a ciência e a religião. A integridade entre a minha fortaleza e a minha fragilidade. A integralidade entre a minha reatividade e as minhas potencialidades. A integralidade entre o erro e a virtude oposta, segundo o Dr. Bach. Tá? Gente, eu vou trazer uma dinâmica que eu fiz uma vez acho que 3 pessoas. 3 pessoas, eu coloquei um personagem, um nome fictício, tá? Então, cuidando da dor. Então, vamos lá para a historinha. Olha só. Tem a Marta, que era enfermeira, 45 anos de idade, mãe de Roberta, 4 anos de idade, tudo fictício, tá, gente? Diagnóstico de TTA, né? Transtorno do espectro de autismo. O Fernando, comerciante, 54 anos de idade, pai de Alice, 18 anos de idade, e que apresenta síndrome de Rett, né? Que várias condições, então ela fica cadeirante, né? O cognitivo dela totalmente severo, né? Então, a Roberta, 30 anos de idade, mãe do Fernando, 13 anos de idade, apresenta síndrome de Down. E o Sandro também, que faz parte também dessa roda que a gente fez, que ele é psicólogo, 53 anos de idade. Bom, o cenário, então, são essas pessoas, e a gente estava lá na unidade da instituição, e começamos um diálogo, né? Então, assim, aí esse diálogo está aqui. Bom dia, pessoal. Estou fazendo uma revisão de artigo sobre o cuidador no serviço de saúde, né? No caso, seria eu que estava falando. Que interessante. Aí eu comentei, ansiedade, irritação, falta de ânimo, dificuldade em relação com os colegas, são manifestações em comum em diversas pesquisas realizadas nos hospitais. Aí a Marta, né, fala, nossa, precisamos de cuidados também. Eu quero apresentar para vocês uma dinâmica que eu fiz com o Heather, com essa turma, para vocês verem aqui o tanto que é bonito e às vezes é tão simples de chegar nos florais, de chegar na sensibilidade, tá? Então, precisamos de cuidados também. Como também terapeuta floral, proponho a vocês uma dinâmica para olharmos em direção a ser cuidador e ser cuidado. O que acham? Aí todo mundo, né? Não, vamos fazer. Que ótima ideia.
Bom, pessoal, vocês estão aí em 3 pessoas, vamos em 4, né? Então, vamos levantar e em dupla vamos ficar de frente com o nosso par. Roberto e Sandro, Fernando e Marta serão os pares. Roberto e Fernando estão na mesma linha e são os cuidadores. Sandra e Marta serão pacientes e depois de 10 minutos, trocamos. Então, eles ficaram numa linha, né? Então, assim, paciente e terapeuta. Depois eles trocaram e ficaram se olhando durante 10 minutos. E depois que trocou, né? Um era paciente, o outro terapeuta. Ficaram 10 minutos se olhando, né? Como é uma persona de paciente, o outro persona de terapeuta. Depois trocou os 10 minutos. Aí fica mais 10 minutos olhando para a pessoa. Vamos fazer uma dinâmica com o floral que está nos 7 auxiliares. Depois da dinâmica, eu vou falar sobre esse floral. Então, durante 10 minutos, ficarão apenas olhando no olho da pessoa, nos olhos da pessoa que está na sua frente. Depois, trocando de posição, quem era cuidador passa a ser, digamos, o paciente, consultante, a pessoa, né? Então, após a dinâmica. Então, pessoal, vamos sentar e trocar ideias, assim fica enriquecedor nossa experiência. Aí a Marta falou, nossa, como é difícil ser paciente. Uma sensação de que alguém me observa, que estou exposta. Aí a Roberta, e olhar diretamente nos olhos, observar as sensações do corpo, silenciar a mente. Fui da ansiedade para um lugar depois de calma. O Sandro, realmente uma experiência bastante interessante. Sentindo todos os meus sentidos, todos os mesmos sentimentos, medo, raiva, tristeza, alegria, né? Parece que sim, a gente comunga com os sentimentos, são todos iguais, né? Aí o Fernando, acho que depois dessa experiência olharei mais para as pessoas e farei menos. E o Davi, o saber quando passa para a experiência tem todo um aprendizado. Então, aí, né, falamos. Vocês acabaram de ter uma experiência sobre um floral chamado Heather. Heather nasce em montanhas rochosas e toma um conta das paisagens como suas flores, né, com suas flores mal rosadas. São flores pequeninas, grudadas entre si. As pessoas que precisam, né, e que às vezes necessitam de Heather, são pessoas que falam de si mesmo o tempo todo, denotando uma necessidade de estarem sempre envolvidos com seus problemas e não escutando o outro. Aí o Fernando fala, nossa, precisamos ser escuta de nós mesmos. Marta, um olhar mais amoroso, atento, acho que eu estou precisando de cuidado. Assim é a terapia dos florais, gesto da planta e gesto da pessoa. Um autoconhecimento com certeza, diz Fernando. E aí, né, tem mais coisas aqui, mas eu queria só trazer para vocês, né, que assim, o falar do sentir, né, que cada um viu de uma maneira, mas todas trouxeram, né, todos trouxeram o sentir, né, o sentir como eu me sinto, a minha ansiedade, a minha irritação, né, a gente comunga com padrões comportamentais, né, e quando a gente traz a planta, a linguagem da planta, antes, às vezes, uma indicação de florais, né? Quando a gente traz para a pessoa, nossa, eu estou me reconhecendo nessa planta. Nossa, é mesmo, né? Parece que eu tô precisando de ajuda. Nossa, eu preciso falar mais, eu preciso sentir, observar mais e falar menos, né? Sem chicotinho nenhum. Então, a gente traz a escuta da nossa fala através dos florais. A gente escuta o que eu estou dizendo, e isso para a gente também é terapia, né? Então, assim, é uma abordagem muito linda da gente chegar na pessoa, na necessidade do ser humano, né? Como eu me sinto como cuidador? Quais as minhas necessidades? O que está me incomodando agora, nesse exato momento? Né? O que eu acho que pode facilitar esse entendimento meu? Quais as possibilidades de eu olhar com outros olhos, essa situação? O que essa situação está trazendo de mim mesmo? Né? Eu acho que traz, né, para que eu acho que é o essencial dentro da terapia floral. Dialogar com a realidade da pessoa, para a possibilidade de um alívio do sofrimento, ou até mais, uma aceitação dessa realidade. Né? Para que eu tenha ferramentas, para eu me sentir incluída numa rede de apoio, para que eu tenha que fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas para que eu tenha energia
para fazer aquilo que eu tenho que fazer para o melhor de mim, o melhor do meu filho e, às vezes, quem sabe, o melhor de uma sociedade, né? Eu acho que a ideia da virtude oposta é essa. Eu só queria perguntar, nessa proposta, tu estarias indicando o header tanto para o cuidador quanto para o cuidado? Eu não entendi muito bem. A proposta é assim, trazer a percepção do ser, né? Uhum. Como eu me sinto. Porque, Silvia, você concorda comigo que as pessoas têm muita dificuldade, nós, né? Nós, de falar do sentir, Sim. né? Porque, digamos que não fomos treinados, né? Para falar do sentir, talvez, não sei, né? E que agora a gente está podendo olhar para isso, né? Então, assim, a proposta é trazer o sentir. Não que a indicação, às vezes eu usei o radar, porque as indicações são individuais, né? Eu trouxe uma dinâmica para as pessoas compreenderem aonde os florais atuam. Entende? No sentir. No sentir. Como eu me sinto como cuidador? Né? Quando a pessoa olha no olho da pessoa, a pessoa fica lá 10 minutos, e ela como cuidador, e ela está olhando para a pessoa como paciente, ou no caso, assim, o cuidador, eu, mãe e meu filho, né? E quando eu fico olhando, ou seja, eu coloco todo o sentir através do olhar, né? Eu não falo, eu estou sentindo, e dentro de mim está passando várias coisas, como eles falaram, né? Medo, raiva, ansiedade, nossa, será que esse relógio não vai terminar? E ao mesmo tempo, aquele olhar que traz, às vezes, o olhar que está dentro de mim, o olhar do meu pai, da minha mãe, o olhar de mim mesmo, né? Então, quando a pessoa entra no sentir, fica mais fácil da pessoa compreender o que é os florais de Bach. Então, foi uma dinâmica, né, do sentir, né? Não quer dizer que todos eu passei header, não, né? Então, assim, era uma dinâmica para trazer a simplicidade dos florais, né? A simplicidade, porque entre eu e a pessoa existem os florais. Ali estão os florais, né? E ele dialoga com a realidade da pessoa. Entende? Então, quanto menos eu interferir no processo, quanto menos eu interferir e falar de mim no processo, mais o processo vai. Entende? Sim. Né? Eu acho que é isso aqui a ideia das dinâmicas, a ideia de quando a gente usa as plantas, as flores, né? Quando a gente põe as cartas, a ideia de trazer a linguagem da planta, essa planta é assim, essa planta é assim, né? E quando você vê a coisa assim, é como se você estivesse num jardim, tomando um café e conversando com a pessoa, né? Nossa, essa planta me chamou, me identifiquei com essa planta, né? Então, é um trabalho maravilhoso, né? E é um trabalho que eu acho que, se eu tenho a possibilidade de olhar para a minha autocura e integrar alguma coisa dentro de mim, uma parte que está dissociada dentro de mim, eu dou oportunidade também para o outro. E eu dou oportunidade para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Entende? E é isso. Eu acho que tocou tanto em mim, porque, como cuidadora, eu jamais pensei de tomar para mim. Okay? Porque, entre outros diagnósticos, fala o tempo todo, né? A pessoa de quem eu cuido. Então, sim, para ele, sim, entendeu? Mas nunca pensei para mim. E aí eu acho que me tocou mesmo. Uhum. Obrigada. Obrigada eu, Silvia, de você estar falando, né, dessa vulnerabilidade que somos todos nós. Eu acho isso fantástico, sabe? A gente, né? Porque ser terapeuta floral não é assim, você vai sair de casa agora para ser terapeuta floral, né? Eu acho que tem muito a ver com a tua verdade, da gente compreender que a gente tem as nossas fragilidades, assim como a gente tem as nossas potencialidades, né? Então, quando a gente define a pessoa com deficiência nesses termos que está lá dentro do estatuto,
É como se eu colocasse, né, assim, essa pessoa dentro de possibilidades, entende? Dentro de possibilidades, e não restringisse ela a um diagnóstico, entende? Porque as barreiras da sociedade estão lá, entende? As barreiras estão lá, né? E todos nós precisamos olhar para essas barreiras, né? Todos nós precisamos olhar para as nossas barreiras, né? Que nos impede, às vezes, de chegar perto do outro, né? De chegar perto do outro, de ter uma linguagem mais assertiva com o outro, né? Então, quando a gente fala, né, nos florais, como que você se sente em relação a ser cuidador? Como que você se sente em relação ao seu filho dentro de um diagnóstico de transtorno de espectro de autismo? Muitas delas, né, depois das indicações, das dinâmicas, muitas delas falavam também, eu preciso te falar, eu sinto raiva do meu filho. Naquele momento, o que ela está trazendo é um movimento de um sentimento, de uma emoção dentro dela. Entende? Totalmente compreensível. Porque é a emoção básica do ser humano, a raiva. Mas ela não estava trazendo, né? Com os florais, a gente vai vendo, percebendo isso. Não era a raiva do filho, mas a situação da não aceitação ainda do espectro de autismo. Entende? E tudo que eu não aceito, eu resisto. E fica ali. Na hora que eu começo a falar do sentir das minhas emoções, é uma maneira de eu movimentar algo em mim. E quando eu movimento algo em mim, eu trago a possibilidade da virtude oposta. Está lá dentro do ser humano, Bach fala sobre isso. A gente, né, o que ele traz? Acho que a frase, para a gente terminar, acho que essa frase é uma frase que realmente eu me emociono quando eu falo isso. Procure o conflito mais evidente da pessoa. Deus, você não tem que ser fortuna sempre não, tá, Deus? Procure o conflito mais evidente da pessoa. Dê-lhe o floral. Assim como o encorajamento e a esperança. E deixe que as forças curativas da pessoa façam. Eduardo. Eu acho que é isso. Obrigada. Mas eu disse no sentido que, os outros falam assim, seu filho é especial? Eu falo, não, quem é especial sou eu de ter recebido a bênção de ser a mãe de um anjo. Quando eu fui ganhar ele, eu falava meu anjo, e eu não sabia que ele nem era, meu filho ia ter algo, né? Porque eu sou mãe de 2, meus filhos são rapazes, aí eu sempre falo que fui presenteada, entende? Então, assim, parece que foi eu procurando alguma coisa quando apareceu esse curso de terapias integrativas. E aí uma coisa chama a outra, igual conheci, Deus vai colocando pessoas na vida da gente que vai abrindo caminhos através da Ângela, eu já passei a te conhecer. Então, assim, eu sempre, desde criança, acho que alimentação, chá, eu gosto, já era natural eu gostar dessas coisas, né? Sabe? Então, assim, eu fico feliz que tem mais oportunidade de aprender, de poder. Então, assim, meu filho é muito tranquilo, mas essa fala que você disse, que tem mães, lá no CRE eu percebo muitas pessoas muito cansadas, as mães, porque não é só o cansaço de cuidar, é o financeiro, às vezes falta até um alimento, é uma roupa, então, assim, são N's, né, que vai juntando, e aí se a pessoa ela não tem um apoio emocional, um apoio, né, até igual de uma terapia com florais, às vezes não tem o conhecimento. Então, assim, a realidade aqui fora realmente não é fácil, né, dizendo bem assim. É punk,
né? Então, assim, às vezes até a da rejeição, de achar que o filho é um fardo, porque ela não se cuida, né? O autocuidado, né? O cuidador não ser cuidado, aí aquilo realmente passa a ser uma coisa pesada, né? Porque às vezes a pessoa não tem olhos só para aquela, né? Para aquela que está e o cuidador, né? Igual agora a colega se manifestou. Então, assim, gratidão por nos abrir mais caminhos para a gente ajudar os próximos, né? As pessoas que às vezes não têm oportunidade, né? Então, assim, a Ângela, ela faz muitas vezes a gente faz assim terapias em grupos, então a gente percebe, tem mãezinha que começa até a chorar na hora de falar, então Sim, é, chorar é é, tratamento, né? então a gente, obrigado, viu, Antonieta? É isso aí, Delza. É isso aí, tá? E assim, gente, quando eu trouxe a questão da raiva, né? O não julgar e o absolutamente estou contigo, eu posso confiar em você e eu posso dizer para você os meus sentimentos, porque você está me dando uma rede de apoio. Eu acho que isso aqui é bonito nos florais, né? Porque é movimentar, né? Porque os florais trazem o alívio do sofrimento. Eu acho que, antes de tudo, é alívio do sofrimento. Né? E o que é o sofrimento? Às vezes, o sofrimento é aquilo que eu estou resistindo a um sentimento que está lá dentro de mim. Ele está lá, mas eu não entendi ainda, eu não compreendi. E enquanto eu não compreendi e não colocar a luz nesse sentimento, ele não vai fluir, ele não vai movimentar. Então, quando eu coloco luz no sentimento, ele movimenta. Né? Porque as emoções básicas do ser humano é essa. É o medo, é a raiva, é a alegria, é a tristeza. A gente comunga isso dentro dos mamíferos que nós somos. Né? E como eu reajo a essas emoções e o quanto não movimento essas emoções, enquanto não incluo essas emoções dentro de mim, elas vão estar lá. E elas, às vezes, repercutem no meu corpo físico em termos de doença. E que, segundo o Bach, a doença ela não é vingativa. Ela é um meio de você chegar àquele caminho, entende? Aquele caminho da verdade, né? Aquele caminho teu. Então, às vezes, é uma oportunidade para você olhar. É uma oportunidade para você olhar. Porque você tem a centelha divina. Né? Então, é isso, tá, gente? Então, trabalhar aí os florais nesse sentido, né? E conhecer, né? A pessoa com deficiência, o cuidador, essa é a proposta do curso, tá? E integrar isso tudo, né? Para diminuir aí o caminho entre o coração e o cérebro, né? A gente entender que nós somos seres humanos e quanto mais a gente consegue compreender isso, menos a gente joga chicotinho nas nossas costas, né? Eu acho que isso é importante. Obrigado, Bruna. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, tá?